Olá, queridos alunos da terceira série, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de Língua Portuguesa, e vamos conhecer a aula de hoje. Aula 44, revisão e avaliação. Então, turmas, vamos à nossa aula. Então, alunos, vamos dar início aí à nossa aula sobre sintaxe, né? Nós vamos trabalhar aí período simples e período composto e ver exemplos sobre todo esse contexto. Então, acompanhe aí na tela a primeira informação. É hora de nós lembrarmos, né, o que nós estudamos. Primeiro, período. O que significa período? O período é a frase organizada em oração ou orações. Ele pode ser simples ou composto. Então, quando o período é simples? Quando ele tem apenas uma oração. Quando é que eu sei, professora, que é uma oração? Quando há um verbo que traz uma ação do sujeito, ou então o verbo ele é uma ligação do sujeito com a sua qualidade. Aí nós temos um exemplo. Torta de chocolate com cupuaçu é o meu preferido. Observem que o que é o preferido aí? É a torta de chocolate e o cupuaçu. Então, nós temos aí essa palavrinha que liga esse contexto do sujeito ao meu preferido. É apenas uma oração. Então, nós classificamos como período simples. Estamos felizes com os resultados. Observem que nós temos a palavra estamos, que é justamente um verbo. Se é apenas um verbo, nós temos aí um período simples. Dando continuidade, vamos lá. Período composto, ele contém mais de uma oração, certo? E ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Vamos começar primeiro pelo período composto por coordenação. Maria cantou, dançou e pulou na festa. Observem, turma, nós temos as palavras cantou, dançou e pulou. Então, se nós temos 3 verbos, são 3 orações. Porém, existe um elo, uma palavrinha aí que é o e, que está ligando esses contextos. Então, aqui nós não temos apenas um verbo, nós temos 3 verbos e classificamos como período composto. Lembrando que a quantidade de verbos vai nos definir se o período é simples ou composto. Olha o outro exemplo. Maria fez o trabalho. É a primeira oração, é a primeira informação. E temos a conjunção aí ligando a outra oração. Entregou para a professora. Então, aí, período composto. Continuando. O período composto por subordinação. A palavra subordinação, ela indica que uma oração, ela é dependente da outra. Então, nós temos o primeiro exemplo. Desejo que vocês sejam felizes. Observe que nós temos 2 verbos, desejam e feliz. Desejo e sejam. Se temos 2 verbos, período composto. A segunda oração, ela completa o sentido da primeira oração. Logo, período por subordinação. Você estava pensativo quando eu cheguei em casa. A primeira oração, você estava pensativo. E a segunda, eu cheguei em casa. Observe que nós temos estava e cheguei. Logo, existe uma palavra que está ligando uma oração à outra. Então, período composto. Continuando, vamos lá ver qual é o conceito do período composto aí pela oração subordinada adverbial que nós vamos aprofundar nessa aula. As orações subordinadas adverbiais são
iniciadas por uma conjunção subordinativa que liga a oração principal à oração subordinada. E a conjunção determina o tipo de relação estabelecida entre as orações. Então, aqui o segredo é o seguinte: a oração subordinada, ela vai iniciar por uma conjunção. E como nós vamos desenvolver as orações subordinadas adverbiais, essas conjunções, elas vão trazer um efeito de sentido, seja de tempo, de causa, de conformidade, de comparação, enfim. Vamos lá ver o exemplo para que a gente possa desenvolver esses efeitos de sentidos da oração subordinada adverbial. Começando com conjunções subordinativas adverbiais e seus efeitos de sentido. Conjunções subordinativas adverbiais causais. Conjunções subordinativas adverbiais causais expressam a razão para que algo informado anteriormente tenha acontecido, ou seja, apresenta a causa ou o motivo da oração principal. Vejamos exemplo aí. As conjunções que tem esse efeito de sentido são porque, pois, por isso, que, uma vez que, já que, visto que, por quanto. Então, olha o primeiro exemplo. Exemplo, o celular superaqueceu. Essa é a oração principal. Olha a conjunção, visto que passou a noite conectada à tomada. Então, aí nós temos a causa da informação da oração principal. E essa conjunção, ela especifica que é uma adverbial causal. Outro exemplo, a cidade ficou alagada. Qual foi o motivo? Vem a subordinada com a conjunção informando, porque as chuvas estão mais intensas. O próximo exemplo, já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, por estar calor, tem aí esse motivo de tomar o banho, né, de piscina, certinho? Então, essa subordinada, ela tem esse efeito de mostrar aí o motivo e a razão aí da causa. Vamos à próxima oração subordinada adverbial temporal ou temporais. Conceito: localizam no tempo cronológico a ocorrência de algo informado na oração principal. Então, aqui o efeito de sentido da oração subordinada vai ser o tempo, né? Quais são essas conjunções? O segredo é as conjunções, né? Que traz esse efeito de sentido temporal. Quais são elas? Depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal quando. Vamos ver o exemplo, turma. Quando ouço esta música, penso em você. Então, nós temos a oração principal. Na oração principal não tem conjunção. E, justamente na oração subordinada é que aparece essa conjunção de tempo. Quando ouço esta música. É o momento que penso em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Então, o telefone tocou justamente no momento que entrei no banho. E a oração subordinada começa aí com a conjunção mal. Desde que as chuvas voltaram a cair, a população amazônica respira mais aliviada. Então, justamente nesse momento em que as chuvas estão caindo, é que traz esse acontecimento, tá? Vamos à próxima oração subordinada adverbial condicional. Bem, expressam uma condição ou hipótese para algo que foi informado anteriormente. Então, condição ou hipótese. Quais são essas conjunções que vão ter esse efeito de sentido? Se, caso, salvo, se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Vamos ver exemplo. Caso as chuvas intensas se repitam, olha a causa aí, teremos, a causa não, né, gente? Teremos um cenário de grande cheia. Próximo exemplo, da condição. Se o aquecimento global não for amenizado, a vida humana estará ameaçada. Então, nós temos uma condição aí. Caso a vida humana estará ameaçada se o aquecimento global não for amenizado.
Contanto que estude menos, ele conseguirá passar no vestibular. Então, tem que estudar para poder passar no vestibular, né? Vamos lá. Próxima, conjunções. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Expressam uma concordância ou uma regra para que algo informado anteriormente aconteça. Então, vai haver uma circunstância de concordância entre a oração principal e a oração subordinada. Quais são as conjunções? Conforme, segundo, como, consoante, de acordo com. Vamos ver o exemplo. Realizamos o trabalho. Essa é a oração principal, ela não tem a conjunção. Próxima informação desse período composto. Conforme a orientação dada pelo coordenador. Observem que a palavra conforme traz essa ideia, né, de concordância. Aí o próximo exemplo. As competições esportivas ocorreram segundo as regras apresentadas pelo Comitê Olímpico. Observe que a oração principal não apresenta nenhuma conjunção e é justamente a subordinada que traz essa ideia na palavrinha segundo de concordância. O próximo exemplo. Faço rabanadas como a minha avó me ensinou. Então, temos aí a oração principal, faço rabanadas. Conforme, né? Esse como tem efeito de sentido aí de concordância. Então, é a oração subordinada aí, tá? Conformativa. Vamos à próxima. Conjunções subordinativas adverbiais concessivas. Qual é o conceito? Expressam um fato contrário, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na oração, na outra oração, no caso, na oração principal. E quais são as conjunções que vão trazer esse efeito de sentido dentro do período de concessão? Conjunções aí e locuções conjuntivas. Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que. Vamos ver exemplo. Por mais que ficasse nervosa, sempre se saía bem. Então, sempre se saía bem, por mais que ficasse nervosa. Então, tem essa concessão aí, né? Por mais que. O outro exemplo, embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Então, a oração principal não apresenta conjunção e temos a oração subordinada que inicia com a conjunção, embora trazendo esse efeito de concessão. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Então, a oração principal não apresenta conjunção e a outra oração temos aí a conjunção concessiva, né? Mesmo que. Próximo. Conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Conceito, expressam uma comparação, um paralelo em relação a algo informado anteriormente. E quais são as palavras, quais são as conjunções que vão ter esse efeito de sentido comparativo? Mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidas de que ou do que, qual depois de tal, quanto depois de tanto, como, assim como se, bem como e que nem. Vamos ver exemplo. Assim como o corpo precisa de exercícios, o cérebro precisa de leituras. Então, observem aí, turma, que há uma comparação. Na oração principal, ele tem aí essa comparação com o cérebro, mas nessa oração não tem conjunção. É na subordinada, assim como, trazendo esse efeito de comparação.
Próximo exemplo. Minha amiga estava ansiosa pela viagem, tanto quanto eu estava. Então, observe aí que existe dois elementos, dois seres. Na oração principal não apresenta conjunção. E na subordinada tem essa ideia aí iniciada pela conjunção comparativa, tanto quanto. Próximo exemplo, meu pai age como agia meu avô. Observe que nós temos aí a oração principal, meu pai, e na oração subordinada, o meu avô. E o que liga essas duas, justamente com essa ideia de comparação, é a conjunção como, certinho? Vamos à nossa próxima. Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas expressam a consequência de um acontecimento. As conjunções são tal, tão, tamanho, tanto em uma oração, seguida pelo que em outra oração, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. Vamos ver exemplo. Acerca dos rios da região amazônica, foi tamanha que afetou muitos ribeirinhos. Observem aí, nós temos a consequência na segunda oração subordinada. Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. Observem a oração subordinada, começando aí pela conjunção que. E o som estava tão alto que os vidros das janelas trepidavam. Então, nós temos aqui consequência, ideia, sentidos de consequência. Próxima, conjunções subordinadas adverbiais das orações subordinadas proporcionais. Expressam a relação entre acontecimentos simultâneos registrados em orações diferentes. As conjunções são a proporção que ao passo que, à medida que. Exemplo, à medida que ganhava mais dinheiro, ele comprava mais e mais roupas e acessórios caros. Então, tem uma proporção aí. As chuvas diminuem à proporção que o desmatamento aumenta. Então, temos aí a proporção. E ao passo que os rios da região enchem, a vida da população melhora. Então, vamos à próxima. Conjunções subordinativas finais. Então, expressam o objetivo de algo. É uma finalidade. Quais são as conjunções aí que vão dar essa ideia de sentido final? A fim de que e para quê? Exemplo, o governo deve combater as desigualdades sociais para que a fome e a miséria deixem de ser uma realidade em nosso país. Então, nós temos aí para quê com essa ideia de finalidade. E o último exemplo, apertei o ferimento, a fim de que parasse de sangrar. Então, a fim de que, da oração subordinada adverbial final, aí traz essa ideia de finalidade. Então, turmas, nós desenvolvemos aí todo esse contexto de período simples e período composto, lembrando que o período simples, uma oração, período composto, duas ou mais orações. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima!